Shalom! Gostaria de trazer a informação, quando nós comentamos no vídeo anterior, a respeito da Arca da Aliança, que tem uma placa, uma caixa de ouro dentro de uma caixa de madeira de acácia e, posteriormente, uma caixa de ouro externa. A caixa de madeira, aliás, a caixa de ouro menor, nós falamos que ela representa a emanação divina, as virtudes do Espírito de Deus. A madeira representa a humanidade. E a caixa de ouro externa, nós comentamos que ela vai representar as ações, as atitudes, as palavras que o homem vai produzir através dessa conexão com o Deus eterno. E eu gostaria de explicar de onde vem este conceito. Qual é o conceito bíblico da Torá para esses conceitos terem sido formalizados e assim ensinados na visão rabínica. E isso nós vamos saber já já. Ok, trazendo então as explicações rabínicas de onde o conceito tem a origem de que a arca de ouro, a menor, que foi investido 7 vezes mais do que a arca de ouro externa, como já explicamos no vídeo anterior, e a madeira de acácia no meio. Representa a arca menor, então, a emanação divina, a madeira fica no meio, e a terceira arca de ouro externa, então, vai representar as ações, vai representar o testemunho, vai representar, então, a frutificação daquilo que recebe como emanação da primeira. Da onde vem este conceito? O conceito vem do livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, na criação dos dias. Então, nós vamos observar isso dentro da leitura. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Haja luz. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Este aqui é o primeiro conceito de que a arca interna representa esse primeiro dia da criação, o dia 1, aonde Deus chama, pelo menos está revelado na Escritura, a luz, a consciência, a existência. Ok? Então, essa luz do primeiro dia representa a arca menor que está lá, aonde tem 7 vezes mais o investimento de ouro, pedras preciosas, etc. Depois faremos um vídeo falando sobre isso, do que havia dentro da Arca da Aliança, daquilo que não está relatado em Hebreus capítulo 9. Então, ela representa exatamente essa presença divina, a parte interna da arca. A segunda parte da arca é a madeira, que vai estar entre a parte interna, que é de ouro, e a parte externa, que também é de ouro. Então ela representa o segundo dia. Nós vemos no versículo 6, disse Deus, haja um domo no meio da água, e que haja separação entre água e água. E fez Deus o domo, e separou a água de cima do domo da água debaixo do domo. Isso foi o que aconteceu. E Deus chamou ao domo céu, e assim houve tarde e manhã do segundo dia. Então, no segundo dia, nós vemos que houve uma separação. A madeira da arca, ela está ali como separação. Ela vai separar o ouro da arca interna do ouro da arca externa. Daí vem, então, o conceito de separação. É interessante observar que a água de cima é separada com a água de baixo. As águas de cima, dentro do conceito rabínico, são chamadas de águas molhadas. E as águas de baixo são chamadas de águas frias. Porque as águas de cima são regadas, molhadas com a presença do divino, do eterno, do altíssimo. E as águas de baixo estão mais afastadas da presença do divino, então são chamadas de águas frias. Assim como o homem, quando estava em perfeição, ele estava no rio da água viva, ou seja, nos rios das águas molhadas. E com a separação, não deixa de experimentar ainda dessas águas, porém essas águas são frias. Por isso que o coração do homem precisa ser aquecido para se molhar, se banhar nas águas das revelações
da Torá, da palavra de Deus, da presença divina. A terceira arca, então, que é a de ouro, a externa, que nós falamos que ela vai representar as ações, as atitudes ou a obra humana, ela está relacionada ao terceiro dia, conforme diz o versículo 11 de Bereshit 1, Gênesis capítulo 1. Disse Deus: que a terra produza relva, plantas, que produzam sementes e árvores frutíferas, e cada uma produzindo o próprio tipo de fruto com semente sobre a terra. E assim aconteceu. A terra produziu relva, plantas, e cada uma produzindo o próprio tipo de semente, e árvores que produzem o próprio tipo de fruto com sementes. E Deus viu que isso era bom. Assim houve a tarde e a manhã, o dia terceiro. Então, o terceiro dia está representado pela arca externa, aonde é exatamente a manifestação pelas obras, a manifestação pelas atitudes, ou seja, a frutificação. Então, o terceiro dia, ele representa isso na terceira arca de ouro, que é a externa. Daí vem o conceito judaico de tudo que falamos aqui, mas ele está voltado e baseado na própria Torá e no trecho de Bereshit, capítulo 1, na criação. Que Deus assim continue abençoando a sua vida.